Boa noite, família. Vamos começar cantando a Deus com todo o coração. Estou subindo, Senhor. Estou subindo, Senhor. Estou subindo logo. Estou subindo, Senhor. Meu nome vou escutar. Meu nome vou escutar. Estou subindo, Senhor. Estou subindo logo. Estou subindo, Senhor. Meu nome vou escutar. Meu nome vou escutar. Deus disse a Noé. Deus disse a Noé: construa uma arca, construa uma arca, e meu poder vou mostrar. E meu poder vou mostrar. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e Ele vai nos salvar. Ele vai nos salvar. Estou subindo, Senhor. Estou subindo logo. Estou subindo, Senhor. Meu nome vou escutar. Meu nome vou escutar. Meu nome vou escutar. Amém. Mais uma canção, Viver Teu Sonho. Dia e noite, canto de alegria, são louvores de coração. Muitas vozes que estão unidas, vivendo juntas uma canção. Pai, alcança meu interior. Pai, és meu escuro protetor. Pai, me ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que vão ser teu filho, chama-te Pai, viver teu sonho, sem olhar pra trás. Que vão ser teu filho, chama-te Pai, viver teu sonho, sem olhar pra trás. São tantas lutas na minha vida, mas meu Deus é a solução. Não temerei um só minuto, vive uma verdade, não uma ilusão. Pai, alcança meu interior. Pai, és meu escuro protetor. Pai, ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que você teu filho, chama-te Pai, vive teu sonho, sem olhar pra trás. Que você teu filho, chama-te Pai, vive teu sonho, sem olhar pra trás. Amém, família? Estamos ao vivo em mais uma noite para adorar o nosso Deus. E essa noite é um pouco diferente, pelo Facebook. Então, eu queria já pedir a ajuda de todos vocês. Coloca aí o like. Sim. Ajuda a divulgar essa mensagem que vai transformar a vida de muitas pessoas. Então é isso. Estamos animados, alegres, apesar de estarmos virtualmente. Sim, é diferente, é novo, mas na verdade nem tão novo assim. A gente está até se acostumando já. Então, vamos começar lendo uma escritura para preparar os nossos corações para esse culto. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz: Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Então, que escritura perfeita para explicar os tempos que nós estamos hoje. Então, sim, nós estamos privados, assim como Paulo estava privado de ver a igreja pessoalmente, mas não estamos privados de coração. E Paulo dizia que nos esforçamos para vê-los pessoalmente.
nós não podemos nos esforçar ainda. Então espera mais um pouquinho, mas é verdade que estamos com saudade. Então, vamos aproveitar o convívio virtual, vamos aproveitar o chat, os grupos das regiões, para poder fazer desse laço um laço poderoso ainda como uma família que é o reino de Deus. Eu queria deixar a Bia compartilhar um pouquinho. Sim, família, boa noite. Eu tô com muita saudade de vocês, na verdade, mas essa escritura, pra mim, ela representa o que eu tô sentindo, na verdade, né? Então, Paulo fala que mesmo com a distância, mesmo não vendo em pessoa, né, a gente tá juntos em coração. Então, vamos diminuir a distância, mesmo que virtual, a gente poder estar juntos e unidos, porque o que a gente tá unido, a mesma causa, né, e a mesma Bíblia. Então, é isso que nos une e é isso que aproxima nossos corações. Isso é muito incrível, né? Então, sinto muita saudade, mas espero que a gente aproveite esse convívio virtual juntos. Amém? Sim, e logo após a nossa oração, nós temos o momento das boas notícias. E quem vai dar as boas notícias são vocês. Então, por favor, coloca no chat. Sim. Então, já vai colocando aí pelo delay, para que quando a gente for dar as boas notícias, já esteja escrito aqui, tá bom? Mas com esse coração, eu e a Bia queremos dar a vocês um bem-vindo à Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por nos permitir estarmos unidos aqui, sem distantes fisicamente, mas não em coração, Pai. E sim, é verdade, nós temos saudades, mas isso é o que faz esse momento um momento ainda mais especial. Porque nós podemos ter um convívio aqui, mesmo que virtual. Nós podemos, Pai, conversar uns com os outros, interagir. E, Pai, obrigado por todas as ferramentas que o Senhor tem dado. E, na verdade, o Senhor tem dado para a sua igreja, para o reino de Deus continuar avançando. Obrigado pelas boas notícias que vamos ouvir daqui a alguns segundos. E, Pai, que elas possam encher o nosso coração de ânimo. Obrigado por Raul e Linda, que vão pregar a palavra de Deus. Que isso possa também, Pai, alimentar os nossos corações e a nossa alma, para estarmos ainda mais perto do Senhor. Esteja conosco nesse culto. E oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, boas notícias agora. A gente vai começar a ler o chat. Vamos leste. Tem várias pessoas aqui da leste assistindo. Por favor, gente, escreva suas boas notícias. Sim. Temos o Gustavo Brito, da região leste, falando sobre o bate-papo dos Vikings. Esse é o nome do bate-papo deles. Que nome incrível. E ele diz que é o bate-papo do Manuel e da Ana Cristina. E eles tiveram 6 visitantes virtualmente. Uau. Então Deus tem abençoado os bate-papos virtuais também. Sim. Boas notícias também da USP Leste. Então, a Juliana tá falando aqui. Tem 3 mulheres que estão estudando a Bíblia, né? Então, Lígia, Débora e Malu. Que incrível. Esteja orando por elas. Ok. Quem mais tem boas notícias aí, gente? Vai escrevendo no chat pra gente poder ler. Então, são mais de 110 pessoas já assistindo a live. E aqui, Flávio, da região sul. E aí, Fu, tudo bom? Ele falou do Lenny. O Lenny, que tá estudando a Bíblia e tá super animado para ser um discípulo. Eu tenho tido o privilégio de participar dos estudos do Lenny. Lenny, você é uma inspiração para todos nós. Sim. Então, aguardando mais boas notícias aqui. Ana e Stephanie, estamos com saudades. Também estamos. Uma boa notícia. Mas vamos lá. Vamos lá, gente. Boas notícias. Coloquem suas boas notícias aí no grupo. Boa notícia da Maria José, a Cláudia, que está estudando a Bíblia. Então, ela vai estudar o estudo de cruz amanhã. Que incrível. Sim, boas notícias também da Tânia, da Tchânia, da região oeste. Ela disse pra gente orar pelas mulheres da USP, em especial a Calilpe, da FAO, que está estudando a Bíblia e está muito animada. Então, estamos orando por você, Calilpe. Boas notícias da Kíria também, com o bate-papo da Vergueiro, que teve 3 visitas virtuais. E também da Isa, que traz boas notícias do Supernova, que é o grupo de jovens da igreja. E ela fala que de 2 mulheres estudando a Bíblia, a Suelen e a Kathleen. Então elas estão super animadas. E a gente está super animado por vocês também. Sim, boas notícias também do Supernova Região Leste. Então a Isabela falou que tem 2 mulheres também estudando a Bíblia, a Suelen e a Kathleen.
estão super animadas. Estejam orando. Exato, e as boas notícias não param. Também o Hugo, que está lá em Pernambuco, Uau. nosso irmão Hugo, e ele disse que a boa notícia dele é que os amigos dele estão assistindo o culto com ele. E não só isso, os amigos dele têm estudado a Bíblia, vários dele. Hugo, você é uma inspiração para nós, irmão. Verdade. Boas notícias também da Jasmine. Então, a amiga Bruna está estudando a Bíblia e vai fazer luz logo hoje, depois do nosso culto virtual. Amém. Boas notícias da Simone. Ela disse da Ana Alonso, que ela convidou ontem e que está interessada para estudar a Bíblia e está assistindo o culto. Seja bem-vinda, Ana, ao nosso culto virtual também. Sim, a Luísa da Leste falou também que as irmãs do Tafarel e do Jean que estão estudando a Bíblia, né? Então, a Júlia e a Rafa. Amém. E agora a Maria José, que falou da Hilda, que a mãe do Igor tem estudado a Bíblia. Oremos pela Hilda também. Sim, boas notícias da Dani também. Mais boas notícias da USP, que mesmo sem aula, tem muitas mulheres estudando a Bíblia e estão avançando, né? E a família da Dani também está estudando a Bíblia. Então, é muito inspirador, Dani. Exatamente. Família, eu tenho ótimas notícias também que eu queria compartilhar com vocês. Sim. O nome dele é Leonardo. O Leonardo, ele fez intercâmbio lá em Londres há 1 ano atrás. E ele conheceu os discípulos da igreja lá em Londres. Eles pegaram o contato dele, ele estava um pouco ocupado na época, e depois disso os irmãos entraram em contato dele. Na verdade, agora, durante a quarentena, depois de 1 ano. E ele falou, nossa, eu estou super aberto para estudar a Bíblia. Ele tem estudado a Bíblia. E um dos irmãos me convidou para os estudos lá. Então a gente tem estudado irmãos aqui de São Paulo com discípulos lá de Londres, em especial um discípulo que chama Paulo, que é de Portugal, então ele fala português. E é incrível ver o reino de Deus unido, igrejas unidas no movimento, trabalhando pelo propósito de salvar almas para o nosso Deus. Sim. Então, Leonardo e o reino de Deus como um todo é minha boa notícia. Sim, também tenho boas notícias. É uma moça chamada Daiane. Então, ela se tornou uma amiga, na verdade, mas eu fiquei muito animada com o segmento virtual que a gente pode dar com as pessoas, né? Então, eu tava mandando mensagem para as pessoas e faz cerca de 6 meses que a gente não se fala. Daiane veio no bate-papo há 6 meses atrás. E ela ficou tão animada quando eu mandei mensagem, porque ela estava em Minas, então ela ficou 1 semestre fora, mas ela não tinha mais meu número. Então, quando eu mandei mensagem, ela ficou muito animada. Ela, nossa, Bia, que bom que você mandou mensagem. Então, a gente tem feito estudos virtuais e é muito, muito incrível ver o que Deus faz, mesmo através do nosso contato virtual. Amém, família. Esse foi o tempo das boas notícias e com vocês uma última canção antes da pregação. Amém? Vamos cantar agora Aleluia. Cantem, pois, em alta voz, cantem para a multidão, sua palavra e sua paz, sobre o Cristo e seu perdão. Aleluia, aleluia. Sua justiça e compaixão, sempre o mesmo é o Senhor, soberano, tudo vê, o louvamos com temor. Aleluia, aleluia. Dias passam, noites vão, busque a Deus de coração, viva intensamente assim, até no céu morar enfim. Aleluia, 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 aleluia,
Amém, boa noite, igreja. Que bom estar juntos uma vez mais. Muito incrível estar aqui na casa dos meninos, gravando o culto. Muita gente bonita aqui, não? Com os irmãos lá. Mas talvez a pessoa o mais bonito de todos é Machola, que está lá na frente minha. Então, ainda está solteiro, irmãs? Então, vamos ter um jeito aí para ajudar ele. Mas Linda quer falar oi também. Olá. Boa noite, família. Meu nome é Linda, para quem não conhece ou que está visitando com a gente. Muito obrigada por estar conosco no nosso culto virtual, intersemanal, da nossa família de igreja. E hoje vai ser um culto muito, muito bom, muito especial. Amém, irmãos. Então, muito incrível poder, como falamos, poder estar juntos para ler a palavra de Deus. Mas vamos orar primeiro. E eu quero orar especialmente por um irmão que foi confirmado na igreja que tem coronavírus. E é o Luiz da Leste. Então, ele parece que está bem, mas está no hospital. Então, vamos fazer uma oração por Luiz agora, nesse momento. E vamos orar pela igreja, para que Deus proteja, não somente proteja a igreja, mas também que podamos evangelizar durante esse tempo e dar esperança a pessoas. Amém? Vamos orar. Pai nos céus, obrigado por poder orar essa noite. Obrigado que o Senhor é muito bom. Pai, queremos levantar o Senhor nesse momento e orar por Luiz, por Fábio, a família inteira. Mas oramos por Luiz especialmente, que foi confirmado que tem coronavírus. Pai, proteja Luiz lá, que melhore rapidamente. Ele é um homem jovem, ajuda ele a poder fortalecer-se para poder vencer isto, Pai. Proteja a igreja inteira também do coronavírus e ajuda-nos a usar este momento para dar esperança ao mundo que tanto precisa. Pai, te amamos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos estudar a palavra de Deus. O domingo estudamos sobre Daniel. Daniel capítulo 4. Então, o que vamos fazer hoje é que vamos continuar um pouquinho o estudo de Daniel. E o título da aula de hoje é Lições de Daniel. Então vamos a Daniel, capítulo 1. Vamos ler um pouquinho aqui sobre Daniel. Vamos começar a ler no versículo 3. Fala, depois que o rei ordenou o chefe dos oficiais da sua corte que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei, ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Quando teve a deportação, o exílio de Babilônia, para a Babilônia dos israelitas, eles levaram também pessoas para treinar lá, para servir como funcionários para o rei. Então pegaram pessoas da nobreza, pessoas que tinham talentos e levaram vários para lá. Mas imagina ser exiliado, é muito ruim. Imagina deixar a tua família, deixar tu entorno, tua cidade, teu país, para ir a outro país e basicamente ser escravo e aprender a cultura para servir aquele país. Vamos ler aqui, seguindo lendo aqui no versículo 6. Entre esses estavam alguns que vieram Ok, voltamos. Então vamos ler novamente aqui no versículo 6. Fala, entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos babilônios deu o nome de Beltasar a Ananias, Sadraque a Misael e Mesaque a Azarias a Abednego.
Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Então, Daniel e seus amigos foram os que foram exiliados. E de aqui podemos ver nosso primeiro ponto sobre Daniel. E temos 5 pontos hoje sobre Daniel. O primeiro ponto é isto. Deus te dá um problema para resolver um problema ainda maior. Deus te dá um problema para resolver um problema ainda maior. Qual foi o problema? Foi um problema gigante para Daniel. Imagina, ser exiliado, deixar sua família, ir a outro país. Um problema enorme para ele. Mas Deus deu um problema a Daniel. Por quê? Porque Deus queria resolver um problema ainda maior. Qual era esse? Daniel tornar-se o profeta lá em Babilônia. Daniel liderar espiritualmente o povo de Israel. Para quê? Para que eles tivessem esperança. Daniel, sendo profeta, Deus falava por meio dele e deu esperança, direção, inspiração durante o tempo que eles estavam em Babilônia, depois vieram os medos e os persas. Então, Deus te dá um problema, é um princípio bíblico, para resolver um problema ainda maior. O que tem que ver isto com o dia de hoje? É a mesma coisa. Deus nos deu um problema. Qual foi o problema? O coronavírus. Um problema não somente em Brasil, no mundo inteiro. Mas por que Deus deu o coronavírus? Em parte, é que é um problema. É para resolver um problema ainda maior. Qual é esse problema? As pessoas precisam de Deus. Esse é o problema ainda maior. As pessoas precisam estar bem com Deus. Sim, pessoal tem medo da morte, mas a morte não é o mais importante ter medo. Temos que ter mais medo do que acontece depois da morte. E é importante esse tempo, porque, sim, Deus nos deu um problema agora, coronavírus. Para quê? Para resolver um problema ainda maior, que é que? Salvar almas. É incrível, estou muito orgulhoso da igreja. Estamos muito orgulhosos da igreja. Porque nas últimas 2 semanas, se tem adicionado à igreja 6 pessoas. 4 batismos, 2 restaurações. Isso é algo incrível que só vem de Deus. Então, pensa nisso. Se você está em casa, você está isolado, você está em quarentena, você não está saindo, mas pode sair e fazer estudos com seus amigos. Eu fiz um estudo agora antes de vir cá. Então, é incrível que podemos ter essa oportunidade. E agora, vai falar ainda um pouquinho. Boa noite, família. Confiando no plano de Deus é testando quando não estamos de acordo ou quando não faz sentido para a gente. Isso é confiar no plano de Deus. Em Salmo 9, 10 a 11, depois você pode ler, disse que quem sabe, quem conhece o nome de Deus, confia nele, porque sabe, conhece, não duvida que Deus nunca vai abandonar. Então, se você está tendo um tempo difícil de confiar, talvez é bom estudar sobre o nome de Deus. Por isso, quando ele falou para Moisés, falou, eu sou. Ele só deu isso, porque tudo ele é. Você precisa de confiança? Eu sou. Precisa de conforto? Eu sou. Precisa de poder? Eu sou. Precisa de salvação? Eu sou. Então, o nome de Deus é todo para nós. E se nossa confiança depende de conhecer o nome de Deus, é só estudar a Bíblia. Por isso que ele deixou a palavra dele para fortalecer a nossa confiança e fé. Amém? Obrigado. Então, Deus nos dá um problema para resolver um problema ainda maior. Vamos seguir lendo aqui sobre Daniel e ver nosso segundo ponto. Então, aqui no versículo 8 aqui, fala, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Então, o que interessante aqui sobre Daniel? Daniel, ele não queria comer a comida dos babilônios. Ele queria comer a comida que ele comia tradicionalmente dos judeus. E para fazer isso, ele tinha que pedir permissão ao encarregado aqui. Ele pediu,
Mas aqui fala que ele ganhou a simpatia dele. Ele ganhou a simpatia dele. Qual é o segundo ponto que podemos aprender de Daniel? É ganhar a simpatia das pessoas. Como discípulos, nós temos o privilégio de não somente pregar a palavra de Deus, mas para poder falar a palavra de Deus às pessoas, temos que ganhar a simpatia deles. E não estou falando de simpatia como quando eu tenho feito casamentos, não? Que falo com um noivo simpático, não? Porque não é tão bonito como a noiva. Que é verdade. Mas talvez com pouquinhas exceções. Mas que é verdade, não tem exceções. Mas qual é o ponto? O ponto é que nós devemos ganhar a simpatia das pessoas. É ganhar as pessoas. 1 Coríntios 9 tem um conceito de ganhar pessoas. Fala, eu me tornei para o judeu, me tornei judeu. Para o gentio, me tornei gentio. Para os fracos, me tornei fraco. Para ganhar a todos. Este é um momento incrível para poder ganhar o maior número possível. Ganhar amizade. Você tem que ganhar, temos que ganhar pessoas em amizade para depois pregar a palavra de Deus. Muito importante. Como você ganha a seus amigos? Alguém que ainda não conhece. Uma maneira muito importante é ouvindo. Muito importante ouvir as pessoas. Pessoas estão com dor hoje. Estão com tristeza. Estão sozinhos. Estão com medo. Estão com amarguras. Estão com medo do futuro. Muito importante ouvir. Em vez de tanto falar, ouça as pessoas. Ouça seus amigos. E depois, você vai ganhar a eles e vai poder pregar a palavra de Deus. Então, o segundo ponto que podemos aprender de Daniel é que ele ganhou a simpatia das pessoas. Eu vou falar ainda um pouquinho sobre isso. Sim, para as mulheres, isso pode ser um pouco difícil no sentido de como a gente fala. Porque o falar é muito importante. Como o Daniel falou, ele ganhou a simpatia do rei. Então, para a gente, às vezes, podemos falar de uma forma precipitada, sem pensar, por raiva, por dor, por medo. E se a gente fala desse jeito, não vai ganhar as pessoas. E talvez você fala com sabedoria, tem alguma sabedoria que você está querendo transmitir, mas não vai sair. Se não fala com tato, com amor, para ganhar a pessoa que está ouvindo. Então, isso foi dado para Daniel. Se você pensa ou sente ou acha que você não consegue falar dessa forma ou ganhar as pessoas, isso foi dado por Deus a Daniel e também pode ser dado a você. Porque Deus já deu o Espírito Santo dele para você. Quanto mais ele vai dar tudo que você precisa. É verdade. E o desafio que eu quero dar para você sobre esse tema de ganhar pessoas, que é um desafio essa semana. Tem uma boa conversa com um amigo ou com um futuro amigo. Tem uma boa conversa. Não estou falando de estudar a Bíblia com seu amigo. Tem uma conversa para aprender a sua vida, para saber dele, para saber dela. Tem uma boa conversa profunda e depois marca um estudo virtual. Essa é uma maneira muito boa de ser como Daniel, que é o espírito incrível, de poder ganhar pessoas. Tá bom? Então, vamos seguir o estudo bíblico aqui. Vamos agora ao versículo 9, que vamos começar no 9 outra vez. Fala que o Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele nos achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça. Uau! Daniel disse então aos homens e os chefes dos sacerdotes que tinham carregado de cuidar deles, versículo 12 agora, peço que faça uma experiência. Outras versões fazem um teste. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além dos vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os 2 jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que vocês
concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Então aqui Daniel fala, ok, vamos fazer um teste. Dá-nos a comida, vamos comer vegetais e água e outras coisas por 10 dias. Se estamos bem fisicamente, fiquemos assim. Se não, ok, vamos comer a comida do rei para que vocês que estão encarregados não morram por não obedecer a ele. Então vamos ver o que aconteceu. Versículo 15 fala, passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados. Em lugar disso, dava vegetais. E aí estava muito feliz Luiz e Malu, amém? Dar vegetais. Luiz e Malu são queridos amigos que lideram a igreja em Campinas, mas felizmente eles são vegetarianos. Amém? Então, mas deu certo. E qual é o nosso terceiro ponto, que é muito importante para hoje? É de fazer testes para ver se funcionam. Na vida você tem que testar as coisas para ver se funcionam. Nós temos que testar as coisas para ver se funcionam. Por exemplo, este domingo fizemos um teste como culto. Qual foi o teste? Nós pensamos, nossa, como cada discípulo pode ter a Santa Ceia? Cada líder de bate-papo agora vai ser parte do culto. Cada líder de bate-papo vai ser parte do culto. O culto termina com os líderes de bate-papo fazendo a Santa Ceia em um chat virtual, seja Zoom, WhatsApp, o que seja. Assim vai terminar o culto e cada líder de bate-papo vai fazer a Santa Ceia cada domingo. Fizemos o teste e o que aconteceu? Deu certo. E ficaram animados, os discípulos ficaram muito empolgados, porque aí eles podem falar, e eles podem ser parte do culto. Então, estamos fazendo testes para ver se funcionam. Às vezes vai funcionar, como fez este domingo. Às vezes não vai funcionar. Se não funciona, você não perdeu nada. Você faz de novo. Muito importante, como na vida, mas como cristãos, como discípulos de Jesus, testar, fazer coisas, experimentar, fazer coisas para quê? Para que Deus seja glorificado. Já é hora que alguém tenha uma ideia louca espiritualmente para fazer algo para Deus. Danilo de Lima teve uma ideia bastante louca virtualmente. É importante, vamos testar. Às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar. Mas Deus gosta que nós tenhamos esse tipo de fé de tratar coisas. Aqui, Daniel testou e deu certo. Amém. Quando temos necessidade, nossa fé nos empurra para encontrar novas soluções para situações que aparentemente parece que não tem solução. Então, nossa fé é provada e refinada nesse tempo. É muito, muito legal fazer isso. Então, nem lembro o ano que foi, mas teve um ano que eu falei com a Carol e com a Bia e pedi para elas terem fé, elas tiveram fé. Aí eu falei, na conferência de mulheres, não vamos ter testemunhos. O único testemunho que vamos ter são as mulheres que vão ser batizadas aquele dia. Só que isso era uns 3 meses antes, então a gente não sabia quem ia ser. Mas com fé, elas se juntaram, uniram em oração, tiveram fé, decidiram isso vai acontecer, Deus tem esse poder e tivemos 4 batismos nesse dia. Então, coisas novas pode dar certo. E é muito incrível ver como sua fé pode crescer nesses momentos e ver como Deus pode fazer algo incrível, de algo que a gente talvez nem tinha pensado antes. Muito bom, é verdade, deu certo. Conferência das Mulheres sempre dá certo. É algo muito incrível. Então, vimos 3 pontos, vamos ver 2 pontos mais sobre a fé de Daniel. Então, agora vamos pular
ao capítulo 2. Então, o capítulo 2 é um capítulo famoso para a nossa igreja, porque é parte do nosso estudo do reino. Então, não vou ler o capítulo, porque já a maioria de nós já conhece o capítulo. O capítulo basicamente fala sobre Nabucodonosor, o rei, que ele teve um sonho, mas ele não era muito altruísta, não era uma pessoa muito bondosa. E ele pediu a seus conselheiros interpretar seu sonho sem falar o sonho para eles. E como eles falaram que isso é impossível, ninguém tem feito isso, ele decidiu simplesmente matar todos os seus conselheiros. Terrível, rei de Babilônia, obviamente não é algo que agradou a Deus. Porém, um dos conselheiros era Daniel. Então, vamos ler o que acontece com Daniel aqui, em capítulo 2 de Daniel, no versículo 17. Daniel 2, versículo 17. Vamos lá. Deixa eu chegar aí. Vamos começar um pouquinho antes, tá bom? Então, vamos começar aqui no versículo 15, tá bom? Fala, ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo de matar eles? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério, olha isto, foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Uau! Que incrível! Aqui vemos que Daniel, ele viu o problema que ia acontecer. E o que fez ele? Ele pediu tempo ao rei para orar e para buscar a Deus. Então, algo muito importante, nosso quarto ponto é ter tempo para orar. Para quê? Antes de tomar decisões. É interessante, ele precisava tempo para orar, para ter sabedoria de Deus, para poder dar o sonho, se Deus queria dar o sonho a ele, ao rei. Ele pediu tempo, para quê? Tempo e oração. São duas coisas muito importantes. Tempo e oração. Esse é o nosso quarto ponto. Muito importante, como discípulos, ter tempo e oração. Eu te quero animar a isso. Agora, você tem tempo, mas não tem tempo. É interessante. Quando você tem tempo, é o paradoxo de ter tempo. Enquanto mais tempo você tem, usualmente menos coisa você faz. Então, usualmente, nós como discípulos temos a costume de ter um tempo com Deus. O que é um tempo com Deus? É um tempo para orar a Deus e para ler a Bíblia. Mas quando você está trabalhando, estudando, aí você é mais constante com o seu tempo com Deus. Mas quando você tem muito tempo, está de férias, é muito mais difícil poder ter um tempo com Deus. Por quê? Porque essa é a natureza do ser humano. Enquanto tem menos pressão, se relaxa, mas se relaxa de Deus também. Então, uma vez eu vi algo terrível, não? Era em outra igreja, um membro de uma igreja me falou, nossa, eu estou de férias. Mas eu falei, que bom que está de férias. Sim, trabalho muito forte. O que você vai fazer? Eu vou tomar férias da igreja. Que? Não da igreja. Você não pode tomar férias de Deus. É o tempo de ficar mais perto de Deus. Você toma férias de Deus. Mas isso não é uma mentalidade. Eu vou tomar férias. Que bom. Posso orar menos, ler a Bíblia menos. Não! É mais tempo para ficar perto de Deus. Qual é o ponto? Daniel precisou tempo e oração para tomar decisões. Muito importante para nós, mesma coisa. Ter tempo para poder orar e tomar decisões. Quero animar a isso. Toma esse tempo, que é muito importante, para tomar decisões. Sim. Oração,
em Provérbios 15, 8, depois você pode ler, fala que a oração do justo é o que agrada a Deus. Esse coração de orar a Deus é o que agrada a Deus. E tem que lembrar que nossa oração é maior que qualquer coisa. Deus é maior que qualquer coisa que você pode estar orando. Qualquer situação, qualquer dificuldade, desafio, qualquer coisa que você pode ter, Deus é maior que essa oração. E nossa fé mostra isso quando estamos orando. Deus é muito maior que qualquer oração que você pode pôr na frente dele. Amém. Obrigado. Então, vamos ver nosso último ponto de hoje sobre Daniel. Então, vamos aqui no capítulo 2 também, sobre como Daniel estava pedindo sabedoria a Deus. Deus deu a oração dele. Vamos ver aqui no versículo 27. Capítulo 2, versículo 27. Então, ele se vai apresentar ao rei, para quê? Para fazer algo que ninguém tem feito antes. Não somente ele vai interpretar o sonho, ele vai falar ao rei o sonho que ele teve, porque o rei não tinha falado a ninguém. Então, aqui no versículo 27, mas, vamos ler aqui o versículo 25, para ter mais contexto. Fala, imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um homem entre os exiliados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho? Interpretá-lo? Boa pergunta. Versículo 27, Daniel responde. Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivino é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por sua mente quando estavas deitado foram os seguintes. E aí, ele começa a falar o sonho e a interpretação do sonho. Então, o que queremos aqui? E é nosso último ponto sobre Daniel. É a humildade de Daniel. Daniel é um homem super talentoso. Ele tinha o talento de Deus de interpretar sonhos. Era um talento que Deus deu a ele. De resolver problemas complexos, fala a Bíblia. Ele tinha esse talento. Era talvez o primeiro engenheiro da Bíblia. Aqui temos bastante engenheiros na igreja. Tem que resolver problemas, é muito bom. Mas aqui vemos que Daniel, ele tinha muita capacidade. Imagina isso, você ora a Deus e Deus te dá a habilidade de não somente responder o sonho, e também de saber qual é o sonho. E no livro de Daniel, vemos que outro rei tem visões e ele interpreta. Ele tem várias visões, ele mesmo. E o anjo de Deus vem para interpretar as visões de Daniel no livro de Daniel. Ele era muito talentoso, mas ele não falou, rei, sim, eu vou interpretar a visão para o rei. Eu sou muito talentoso e esta é a visão. Ele falou, não, eu não posso fazer isso. Não tem nenhum homem na face da terra que é capaz de interpretar isto. Mas Deus vai fazer. Deus vai dar a vitória. Versículo 29, ele fala algo semelhante. Vamos ficar aí. Versículo 27 e 28. Ele foi muito, muito humilde. E a mesma coisa, muitos de nós da igreja temos talentos. E esses talentos são de quem? De Deus. Mas não pode ficar orgulhoso com seus talentos. Tem que dar a glória de volta a Deus. Nós vimos no domingo passado o que aconteceu com Nabucodonosor quando ele não deu a glória a Deus. O que aconteceu? Ele ficou louco por 7 anos. E depois voltou a sua mente clara. O ponto é que ser humilde é entender que todos os seus talentos são de Deus. E quando alguém te fala algo positivo, falar, sim, que bom que Deus fez isso, etc. É muito importante ser isso. Se você é orgulhoso, a Bíblia fala que você vai ser humilhado. Deus levanta o humilde, mas humilha a orgulhoso. Então, se você tem algum talento, é de Deus, dá glória a Deus.
E não fale que você é tão incrível. Não fale, eu sou tão incrível. Não. É de Deus. Se você joga futebol bem, que na igreja nossa são poucos, você pode falar, nossa, esse talento são de Deus. Se você sabe se você é bom na matemática, na igreja, e na igreja são muitos que são bons na matemática, você vai falar, nossa, esse é um talento que Deus me deu, amém? Eu gostaria de ter esse talento. Esse é um bom talento para ter. Então, Deus é o que dá talentos, mas você tem que dar a glória só a Ele. Se você tem um talento de dançar, você tem que dar essa glória a Deus. Eu não tenho esse talento. Eu tenho um talento de dançar mal. Mas cada pessoa tem seus talentos, amém? Então, dá a glória a Deus e Ele te vai levantar aqui. Sim, a humildade é incrível. Eu aprecio muito que Daniel teve a humildade de permitir Deus trabalhar nele, porque nosso orgulho pode impedir Deus trabalhar em nosso coração e dar glórias a Deus. Então aqui, o fato que Daniel fez isso, ele mostrou o poder de Deus para toda uma outra nação onde eles não estavam. Então, humildade é uma parte da humildade, é poder você ter o autoanálise correto. Não pensar muito alto nem muito baixo, porque muito baixo também é orgulho. E Daniel não foi assim. Daniel foi instrumento de Deus e nesse momento Deus deu esse talento para ele. E foi incrível. Obrigado. Sim, Linda tem um talento de aguentar-me. É um bom talento. Que a verdade dado por Deus. Dado por Deus. É um talento que Deus dá à maioria das esposas na igreja. Então, é um bom talento. Ainda a Machola lá atrás, ele tem que aprender isso. Mas, em conclusão, irmãos, Daniel nos ensina muitas coisas boas, que são muito espirituais. Sim. Ele nos ensina muitas coisas boas. Como hemos visto hoje, são 5 pontos bons. Qual foi o primeiro? O primeiro é que Deus te dá um problema. Por quê? Porque Ele quer resolver um problema ainda maior. E o coronavírus é um problema. Mas o problema maior é salvar almas por meio desse problema. Número 2, temos que ter a simpatia de poder ganhar as pessoas. Ganhar em amizade. Para quê? Para depois poder estudar a Bíblia com elas, para salvar elas. Número 3, testar ideias, testar coisas. É muito importante fazer isto. Porque às vezes ideias dão certo, às vezes não dão certos. Uma ideia que deu muito certo foi os dias do bate-papo fazer a Santa Ceia. Depois do culto, mas a verdade é parte do culto. Número 4, tempo e oração são necessários. Daniel precisou do tempo e oração e nós precisamos também da mesma coisa. E o último ponto é humildade. Deus dá e Deus tira. Deus nos dá tudo. Sim. Então temos que dar a glória a Ele por qualquer coisa boa que você tem. Sim, amém. É muito importante. E acho que vamos terminar agora com uma canção, mas um aviso. O próximo culto que vamos ter vai ser o domingo, às 10 horas da manhã. Vamos ter um culto virtual, um culto online, um culto cibernético, um culto da Matrix. Vai ser muito bom estar juntos e ter um culto online. E para Deus seja toda a glória. Obrigado. Amém. Amém. Obrigado. Igreja. Amém. Vamos terminar cantando com todo o coração. Eu sou um soldado. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Eu levo a espada em minhas mãos e a justiça no coração. Eu levo a espada em minhas mãos e a justiça no coração. Eu levo a espada em minhas mãos e a justiça no coração.
trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Sou um soldado do meu Deus no campo da batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. E quando a morte me alcançar, que eu esteja na batalha. E quando a morte me alcançar, que eu esteja na batalha. Quando a morte me alcançar, que eu esteja na batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Sou um soldado do meu Deus no campo da batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Ótima quarta-feira a todos!